Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, um dos motivos de eu ter começado um canal no YouTube era porque tudo que eu estava vendo à minha volta, tudo que me cercava, amigos, pessoas, influências em geral, até mesmo no trabalho, eu percebi que as coisas estavam mudando e eu estava percebendo uma hipocrisia muito grande ao meu redor. É um dos motivos pelo qual eu gosto muito de política, porque eu acredito que a política seja o principal agente para a gente conseguir mudar essas coisas. Você pode fazer grupos de estudos com seus colegas, clubes de leitura, começar a se capacitar melhor ainda, mas eu acredito que hoje no Brasil, sem a política, você não consegue mudar muita coisa. Não estou querendo dizer que é só focar na política que você vai conseguir mudar as coisas, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas sem a política você não consegue mudar. E uma das coisas que me fez gostar muito de política era meio social mudando muito, principalmente por causa dessa questão LGBT. Eu estava passeando aqui pelo Twitter e eu vi a seguinte imagem. Ela está em inglês, traduzindo rapidamente, está escrito pensando demais para pensar positivo, bandeiras do orgulho. Muito provavelmente aí remetendo ao orgulho gay. E colocou um guia e colocou diversas bandeiras como se fossem bandeiras de times, mas são bandeiras para representar cada uma das personalidades ou dos gêneros que podem aparecer na pessoa hoje em dia. Então você tem aqui, por exemplo, o assexual, o demissexual, o bissexual. Um monte de bandeira para esse monte de denominação. Você tem uns aqui que você não faz nem ideia do que significa. Por exemplo, a gente tem o pansexual aqui. Aqui embaixo tem um lipstick lesbian, que eu não faço ideia do que seja isso. É até engraçado ver os comentários do pessoal aqui no Twitter, a galera perguntando qual que é a diferença de uma lésbica para uma lipstick lésbica. Quer dizer, o que significa bear, que é urso em inglês, né? Mas por que tem uma classificação para um gênero chamado urso? Quer dizer, você até acaba achando que é alguma bestialidade, alguma coisa do tipo. E tem até um outro cara aqui embaixo que explica o que significa esse gênero urso, né? Aí ele fala que é um homem gay de cabelos longos, e ele diz que só sabe porque uma vez ele teve que pesquisar para ter certeza de que não tinha nada a ver com bestialidade. Enfim, não sei por que ele iria querer pesquisar sobre isso, mas ele acabou colocando a classificação. Enfim, sem divagar muito, eu acabei verificando essa imagem. Eu fico pensando qual que é a motivação dessa galera em tentar empurrar essa agenda, esses costumes, essa nova moda à população, principalmente as crianças. E obviamente a primeira coisa que vem à mente, a primeira coisa que eles vão dizer pra gente também, né? Deixando aqui bem claro que esse vídeo aqui não é de maneira nenhuma tentando atacar a população LGBT, tentando ter algum tipo de preconceito ou algo do gênero. Eu quero tentar entender o motivo pelo qual eles tentam a todo custo, mesmo as pessoas sofrendo resistência, empurrar essa agenda goela abaixo das pessoas. Então, a primeira coisa que eles vão falar é para acabar com o preconceito, para que as pessoas gays, os relacionamentos homoafetivos, eles tenham mais liberdade, parem de sofrer qualquer tipo de represália que eles possam ter hoje em dia, como, por exemplo, não conseguir um emprego simplesmente por ser gay, ou por não apanhar na rua simplesmente por ser gay, etc, etc. Mas será que é realmente isso que eles estão fazendo? Esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês agora é de uma pessoa que vocês podem ver que aparentemente é uma mulher, mas pelo que eu entendi do vídeo é um homem que virou mulher, ou ela tem um desses gêneros que aparece nessa bandeira, e no decorrer do vídeo vocês vão ver que ela vai se identificar como não binária. Assim, isso aqui não é um tutorial para te explicar o que são essas coisas, mas é da galera da população LGBT. Em um determinado trecho do vídeo, ele está em inglês, mas eu vou exemplificar aqui para vocês o que está querendo dizer. Nessa parte aqui, aparece ela exemplificando que um outro professor, ela é uma professora, né, de crianças muito pequenas, de adolescentes, etc. E aparece um outro professor a chamando pelo nome dela, que se eu não me engano é Mr. Candy. Daí tem a seguinte reação. Excuse me, Miss K, I need... Daí você percebe que ela faz ali uma encenação, e o que está escrito aqui, ó, Seventh Second Grade, são alunos de segunda série, né? Eu não sei se é exatamente a segunda série daqui do Brasil, lá nos Estados Unidos, mas ela coloca aí second graders, né? Eu acredito que seja segunda série, são crianças, e automaticamente a reação deles é corrigir a pessoa, corrigir o outro professor que a chamou de Mr. Candy, porque quando essa professora, essa atriz se mostrou como não binária, ela também mudou o nome. Então as crianças simplesmente
vociferam lá, não, na verdade o nome dele é Mr. Carey, não é Mr. Candy, que não sei mais o quê. E daí chega essa imagem seguinte. E essa legenda que ela colocou aí, de uma hora eu percebi que eu conseguir um pequeno exército de crianças. O que isso significa? Obviamente é uma sátira, ela está brincando, obviamente, com uma coisa real que aconteceu provavelmente, mas o que eu estou querendo exemplificar aqui é que o professor ele tem uma influência muito grande sobre as crianças. Por que tentar influenciar a cabeça das crianças sem consultar a maior parte da população? Considerando que toda essa situação é 50-50, né? Metade da população é a favor dos LGBTs e a outra metade não é a favor, digamos assim, não é a favor da maneira como eles agem, 50% da população está decidindo o que vai acontecer com 100% da população e apontando o dedo na sua cara, dizendo que se você não concorda, você é, no mínimo, homofóbico. E você vê que essas coisas são sempre colocadas de uma maneira muito infantil, né? Você vê que as bandeiras são muito coloridinhas, você vê naquela imagem que eu coloquei que a autora ela colocou ela como um desenho assim bem bonitinho, sorrindo, que é uma coisa para ser atrativa às crianças. Então não é só mais uma nova cultura que apareceu e a escola está entrando para mostrar para a criança, porque isso nunca foi dessa forma. Eu sempre gostei, sei lá, de Cavaleiros do Zodíaco quando era criança. Eu adorava saber qual era o signo das pessoas para saber qual era o cavaleiro de ouro que aquela pessoa era. Mas você nunca viu a escola, por exemplo, falando sobre os signos dos Cavaleiros do Zodíaco e colocando cartilha para ensinar as crianças. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a maneira como essa galera age, a maneira como eu sei que isso não é para acabar com o preconceito, isso é só uma questão política, é para angariar militantes. E veja bem, tem uma diferença muito grande entre você saber todos os novos gêneros que apareceram, né? Tem o gênero fluido, o gênero não binário, que não sei mais o que, e uma diferença muito grande entre você simplesmente não saber todos esses gêneros, mas você saber respeitar as diferenças. Se a luta fosse contra o preconceito, contra a homofobia, etc, e etc, isso era o que estaria sendo ensinado. Quando você começa a incluir as pessoas nesse mundo, o que vai acontecer? Você vai influenciar essas pessoas, e principalmente essas crianças, a terem esse tipo de comportamento. Ou será que, por exemplo, se tiver alguma pessoa dessa militância LGBT que esteja me ouvindo, será que realmente é algo muito ruim você falar para uma criança? Você deve respeitar as diferenças, não importa o quão diferente essa pessoa seja. Se ela não estiver cometendo um crime, você deve respeitá-la. Será que seria errado espalhar essa mensagem na escola? Será que seria errado ensinar isso aos nossos filhos, às nossas crianças nas escolas? Não. Isso não é o suficiente. Nós temos que ensinar de que tem o gênero tal, tem o gênero tal, temos que ensinar todos eles, mostrar bandeiras, colocar uma roupagem bem carismática, bem cartunesca para atrair ainda mais as crianças. E isso ignorando toda a opinião de boa parte da população que não concorda com esse método de vencer o preconceito, digamos assim. Porque, sendo sincero, esse método que é usado pela militância LGBT, ele acabaria com o preconceito contra os gays, obviamente. Você está ali incluindo, você está incentivando essas crianças a terem esse tipo de comportamento. Então, obviamente, se a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas, passarem a ser desse grupo, eles não vão ter preconceito contra eles mesmos, mas você não está ensinando essas pessoas, essas crianças, a serem respeitosas. Elas estão apenas aprendendo de que esse comportamento é normal. Isso vai apenas transferir o problema. As pessoas vão deixar de ter preconceito contra os gays, por exemplo, mas vão procurar outra coisa para sentir preconceito, como, por exemplo, contra os héteros. Eu sei que nesse momento, se você tiver algum amigo desse grupo LGBT, por exemplo, ele deve estar falando, nossa, coitadinho do hétero, ele sofre muito. É um argumento muito utilizado, né? Esse deboche por essa galera militante LGBT, eles adoram usar esse argumento. Mas isso aqui de forma nenhuma é um choro ou uma lamentação. É só uma análise técnica de que se você, que é desse grupo LGBT, realmente está preocupado em acabar com o preconceito, você está fazendo as coisas da maneira errada. No futuro, nós não teremos resolvido o problema, nós apenas iremos transferi-lo. Nós não teremos mais tanto preconceito, como vocês gostam de alegar, contra a população LGBT, mas você pode ter certeza de que esse preconceito simplesmente não vai embora. O ser humano, ele sempre arruma um jeito de ser idiota, de ser babaca.
Ele vai simplesmente transferir esse preconceito como aconteceu durante toda a era da humanidade. Primeiro você tem preconceito contra uma classe, depois contra outra, etc, etc. Então, sem dar uma de militante aqui, sem politizar a questão ao máximo, que não sei o quê, a maneira como essa questão está sendo tratada não é para vencer o preconceito, não é para vencer as mazelas que esse povo LGBT sofre. É sim apenas para transferir o problema e angariar militantes para sua causa. Isso tudo faz parte de um plano de poder. Nunca foi pelas pessoas. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like bacana. E se gostaram do vídeo também, se inscrevam no canal, porque tenho certeza que isso vai me deixar muito feliz, beleza? Fiquem com Deus, meus amigos, e até a próxima. Lembrem-se, sem ódio, sem brigar, vamos discutir seriamente, beleza? Até mais.